E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de vídeos que até a data de hoje não possuem explicação. Abra bem os olhos e tente explicar cada um deles. Roda a vinheta! Duas mulheres são filmadas em um supermercado chinês quando um objeto cai da prateleira, aparentemente sem nenhum motivo, logo depois que uma delas passa por ele. A senhora de marrom então ouve o barulho e volta para colocar de volta no lugar. De repente, alguma coisa parece se apoderar do seu corpo e ela fica alguns segundos segurando o objeto como se estivesse recebendo uma carga de energia sobrenatural, até cair no chão. Quando a outra cliente se aproxima da tal mulher, ela dá um grito que chama a atenção de outras pessoas que estavam no estabelecimento. E eles chegam perto para tentar acalmá-la, mas quando ela grita mais uma vez, todos que estão próximos são jogados para trás. Um homem tenta segurar a mulher que está sob um tipo de transe ou possessão e pede ajuda a uma funcionária, enquanto outro rapaz estava vendo tudo. Todos ficam à sua volta para que ela se acalme. Quando parece que tudo está sob controle, a cliente emite uma onda de energia que joga todos para trás, movimenta outros objetos do mercado e até causa uma interferência na câmera de segurança. E o mais bizarro de tudo, quando a senhora consegue se levantar e sair dali, o mesmo objeto do começo do vídeo cai sozinho mais uma vez. Eu nem me atrevo a explicar o que aconteceu aqui. Um homem que preferiu deixar sua identidade anônima postou um vídeo em que afirma conseguir abrir um portal interdimensional direto de dentro do seu próprio quarto. No vídeo podemos ver um dispositivo luminoso em cima da cama, cujo autor da gravação afirma ser um aparelho que, quando colocado na frequência correta, consegue romper as barreiras do espaço-tempo, fazendo com que viagens entre lugares diferentes possam ser feitas através de um portal. Ele afirma que levou anos para construir o dispositivo e muitos meses para encontrar a frequência correta que permite a abertura da passagem. Nas imagens podemos ver uma fenda de luz brilhante em cima do objeto e a imagem de outro lugar se projetando no meio do ar. O que tem do outro lado? Será uma dimensão que ainda não conhecemos? Se o que ele afirma for verdade, imagina o poder que o dono desse dispositivo tem nas mãos. Dá para entender por que ele preferiu o anonimato, pois com certeza governos e empresas iriam tentar tomar essa suposta tecnologia. Em um bar em Singapura, a câmera de vigilância filma o movimento do estabelecimento onde tudo funciona normalmente. Até que, quando fica mais vazio, uma das cadeiras do bar começa a balançar para frente e para trás, sem que ninguém faça nada. Os homens que estavam conversando nem notam que algo muito estranho está acontecendo bem do lado deles. Isso até o banco cair no chão, dando um susto nos clientes que olham para o objeto sem entender nada. Um dos rapazes levanta a cadeira e algo tenebroso acontece. Veja você mesmo. Um ser pequeno passa correndo de um lado para o outro. E não, o dono do estabelecimento disse não ter nenhum filho ou criança pequena no bar. Além do mais, veja que o ser corre numa velocidade fora do normal. O curioso é que em Singapura e em outros países asiáticos existe uma lenda de uma entidade chamada Tuyu, que basicamente é um bebê demônio zumbi que apronta travessuras, roubos e sabotagens. Dizem que se você tiver um boneco do Tuyu, ele deve ser mantido em uma jarra ou garrafa num lugar escuro, pois pode te trazer riqueza, mas quando for descartar o boneco precisa ser de forma adequada, jogando no mar ou enterrado em um cemitério, senão ele fica atormentando a casa de seu antigo dono pregando peças e dando sustos.
Será que foi isso que aconteceu? Você acredita em alienígenas? Várias pessoas já relataram que foram abduzidas, mas talvez uma câmera tenha registrado o momento exato de um desses raptos intergalácticos. Nos Estados Unidos, o homem estava saindo de casa durante a noite e quando ainda estava no quintal, ele simplesmente parece voar para o céu em uma questão de segundos. Será que ele foi abduzido dentro do próprio jardim? As imagens foram feitas pelo sistema de segurança e aparentemente não sofreram nenhum tipo de alteração. Depois que o homem dá alguns passos para fora da casa, ele passa por uma deformação, mudando de tamanho e desaparece indo para cima. O abduzido se chama Larry Lewis e disse não se lembrar de ter passado por algo assim. O homem falou que saiu de casa e foi dar o seu rolê normalmente, ou seja, nem o próprio cara que participou do evento conseguiu explicar o que realmente aconteceu naquela noite. Será que foi apenas uma falha na câmera? Bom, se ele foi abduzido, com certeza ele não ia se lembrar de nada. Na Alemanha, uma câmera que filmava a rua durante a noite capturou um momento que, no mínimo, deixaria você de cabelo em pé se estivesse presente. Enquanto várias pessoas e carros cruzavam a avenida normalmente, surge uma bicicleta andando em perfeita linha reta, sem ninguém em cima para guiar. Bom, pelo menos ninguém que a gente possa ver. O veículo passa em velocidade constante, sem nem bambear, e segue o rumo para o seu destino desconhecido. Imagina a cara de uma pessoa que cruzou por ela. Você pode estar pensando que alguém caiu e, por se tratar de uma ladeira, a bicicleta continuou andando. Mas esse não é o caso, já que o veículo anda tranquilamente em velocidade baixa e constante, além de não mudar de direção como seria comum. Quais são as explicações para esse fenômeno? Uma brincadeira da internet? Efeitos especiais? E se não for nada disso, seria um fantasma? Qual a sua opinião? Em 2014, no Equador, um vídeo circulou não só na internet, mas foi parar até nos programas de TV, deixando a população assustada. Um garoto estava filmando seu pai mexendo no computador quando focou a câmera na tatuagem que o homem tem nas costas. Tudo normal, um vídeo caseiro comum. Ele vira a câmera para si mesmo e diz algumas coisas, mas quando movimenta o celular para o lado, uma figura monstruosa aparece nas imagens da câmera. Todos da família ficaram chocados e garantiram que não tinha mais ninguém dentro da casa, e muito menos alguém com aparência tão assustadora e fora do normal assim. O ser parecia estar bem concentrado, olhando em direção ao pai do garoto. A vizinhança toda ficou preocupada, ainda mais porque o pai disse que costumava ouvir alguns barulhos estranhos durante a madrugada e diz acreditar que o homem foi enterrado debaixo da casa antes dela ser construída. O certo é que ninguém sabe o que realmente aconteceu. Você continuaria morando nessa casa depois de gravar um vídeo como esse? Um segurança que estava trabalhando em um prédio começou a escutar alguns barulhos na cozinha de um dos andares. Como já era 3 horas da manhã, foi checar, pois devia estar sozinho no edifício comercial. O guarda relatou que subiu as escadas e verificou todas as salas, porque podia ser algum animal que havia entrado no local, mas não encontrou nada. Como continuou ouvindo os sons de coisas se arrastando, decidiu checar as salas mais uma vez, só que agora com a câmera do celular ligada para mostrar a filmagem ao chefe. Ele chega na cozinha do segundo andar, acende as luzes e até pergunta se tem alguém ali, mas nada, nem ninguém se manifesta. Porém, algum tempo depois, um dos bancos parece se mexer sozinho em direção à mesa que está no centro. O agente de segurança já fica assustado, mas continua mais um pouco, até ver com clareza o objeto andando sozinho, e logo sai correndo da cozinha. Observe que é impossível alguém estar puxando o móvel com um fio, já que não há lugar para se esconder do lado direito.
Existe sim uma grande janela, porém toda coberta por vidro, além de tudo ter acontecido no segundo andar. Eu simplesmente não tenho palavras. Nos Estados Unidos, um americano chamado Richard relata que fazia um tempo que uma criatura estranha estava aparecendo em seu quintal. Ele diz que escutava a criatura se movimentar durante a noite pelas árvores do pequeno bosque que dá de encontro com sua casa. Depois de vários dias pensando nisso, ele decidiu colocar uma câmera na janela da cozinha virada para o quintal, para tentar gravar a tal criatura. Depois de horas vigiando a gravação, o ser assustador finalmente aparece caminhando lentamente em direção à casa. Richard liga imediatamente para um amigo, explicando o que estava vendo. Ele descreve o bicho como se fosse um humanoide saído de filme de ficção científica. A criatura horrenda fica olhando na direção da casa. Imagine você no lugar desse homem. Você anda de forma esquisita e fica por ali um bom tempo. Depois volta para o meio do bosque, porém poucos minutos depois ele retorna, se levanta e parece fazer alguns movimentos mais agitados. O amigo de Richard começa a fazer uma oração e a criatura parece voltar para o meio da mata. Richard disse que havia ligado para a polícia 2 vezes, mas quando chegaram não encontraram nada e começaram a zombar dele. Foi isso que fez com que ele tivesse a ideia de gravar. No fim do vídeo é possível ouvir ele dizer que vai ligar para um pastor. Talvez ele esteja certo de que seja um demônio. Quem mora no interior sabe que é comum ter perto de casa um pasto cheio de animais, mas eu tenho certeza que nenhum é parecido com esse filmado por um rapaz. Ele diz que pela manhã abriu a janela do seu quarto como de costume e quando olhou para o pasto do outro lado da rua, os cavalos estavam se comportando de maneira diferente. Todos eles estavam completamente paralisados, a maioria deles olhando para frente e alguns de cabeça baixa, como se tivessem sido congelados na hora que estavam comendo. Ele decidiu filmar o momento que parece ser uma falha coletiva na Matrix. Se apenas um cavalo estivesse assim tudo bem, poderia ser normal, mas todos os animais parados, olhando para a mesma direção sem explicação nenhuma, no mínimo isso é esquisito. Reparem que os veículos continuam passando normalmente na estrada conforme ele filma e apenas os 5 animais estão estáticos. Será que esse vídeo é mais uma prova de que vivemos numa Matrix que de vez em quando dá umas bugadas? Em Petersburgo, na Rússia, uma pessoa que estava hospedada em um hotel percebeu algo no mínimo curioso quando olhou pela janela de seu quarto. Uma nuvem de fumaça que passava pelo céu formava uma espécie de palavra ou código. Talvez a nuvem densa tenha explicação e seja de alguma chaminé ou fábrica da região. Porém, como explicar essas letras que aparecem escritas por onde ela passa? O vídeo, que tem menos de 1 minuto, deixou muita gente sem acreditar no que estava vendo, pois além de estranho, não parece ter uma explicação plausível. Também não fica muito nítido qual é a mensagem que está sendo transmitida. Uma coisa que podemos ter certeza sobre isso é que pode ser tudo, menos um fenômeno natural, pois os símbolos estão escritos de uma maneira muito perfeita para ser apenas coincidência. Você tem alguma teoria melhor para explicar esse evento? Porque eu já vi muita nuvem formar imagem que parece animal e coisas do tipo, mas uma frase é a primeira vez. Conta nesse vídeo que ganhou um quadro que seu primo pintou e decidiu colocar na sua casa. Porém, quando ele mudou a pintura meio esquisita de lugar para colocar um tecido pendurado, algo bem estranho começou a acontecer. Ele notou que um livro infantil que seu sobrinho havia deixado em sua casa estava sofrendo uma pequena alteração toda vez que ele entrava em seu quarto, onde por acaso fica o quadro dessa mulher de olhos escuros bem na saída da porta. Quando ele passa pelo batente, o título do quadrinho simplesmente muda. O nome do personagem, que se escreve Berenstein com A, se transforma automaticamente em Berenstein com E. Veja e preste bastante atenção. All right. It happens when it gets in the room. See it?
Ao retornar para fora do quarto e passar mais uma vez pelo quadro, o título voltava ao normal. Apesar da pintura ser meio esquisita, qual será a relação que ela tem com essa mudança no nome do livro? E por que algo assim tão específico acontece? Será que o pano exótico ao lado também tem algo a ver com isso e eles funcionam juntos? O cara disse que achou que estava ficando louco, e então decidiu filmar para ter certeza que não era só ele que estava vendo a alteração. Ele também disse que o livro era dele e do seu irmão quando eles eram mais novos e virou presente para o sobrinho, mas que agora está pensando em se livrar da obra. Eu faria o mesmo. Esse vídeo aqui mostra o que parece ser a Terra respirando. Muita gente ficou assustada e pensou que o planeta estava dando sinais de fúria com esses movimentos que são realmente muito impressionantes. Parece que o chão até vai estourar, mas é claro que teve gente que achou que alguma pessoa ou animal estava tentando escapar do subsolo, ou que fosse um vulcão adormecido prestes a entrar em erupção. Mas o que será que está acontecendo de fato? Apesar das teorias, isso é um fenômeno natural muito menos assustador do que parece. É o vento. Quando chove por muitos dias seguidos, o solo fica molhado e menos resistente. Se no mesmo período acontecer alguma ventania muito forte, ela vai empurrar as árvores, mas as raízes vão fazer de tudo para manter a planta em pé. Então isso não é nada mais, nada menos do que uma briga de elementos, ar versus terra, onde as raízes estão se esforçando para não se soltarem do chão. Bom, a explicação é muito bonita, mas se voltarmos ao primeiro vídeo, podemos perceber que não tem nenhuma árvore razoavelmente perto de onde a Terra respira. Seja como for, não podemos negar que essa filmagem é bem estranha. O cachorro chamou a atenção de alguns pedestres da Bolívia que passavam por um ponto de ônibus, pois ele estava olhando fixamente para um local específico da parede e ficou assim durante muitas horas. Um dos pedestres disse que poderia ser um rato que chamava a atenção do cão, mas não tem nenhum buraco na parede como podemos observar. Já outro discorda, dizendo que ele nem está procurando nada, só está olhando para a parede, sem latir e muito calmo. Algumas pessoas acreditam que os animais conseguem ver coisas não só do nosso mundo, mas também do plano espiritual. Será que o animal estava interagindo com o espírito? Ou simplesmente o cachorro deu uma bugada? Bom, uma coisa é certa, algo aconteceu para ele ficar várias horas encarando uma parede azul sem nenhum motivo aparente. E os trens não são tão populares como eram antigamente, e muitas das linhas estão completamente abandonadas. Talvez por isso, com certa frequência, há relatos de alguma coisa sobrenatural nesses lugares. Um jovem que passava por Santa del Conde, no México, decidiu filmar uma dessas antigas trilhas que corta todo o interior do país. Ele estacionou, desceu do carro e gravou os dois lados do caminho em seu celular. Porém, quando vai retornar ao veículo, o rapaz percebe a presença de alguma coisa refletida no vidro do carro. Ele se assusta, mas não encontra nada atrás dele. Veja que parece um vulto, mas podemos perceber uma boca se abrindo que deixa tudo mais bizarro. Será que esse fantasma era uma pessoa que acabou falecendo na linha do trem? Bom, eu que não ficaria lá para descobrir. No Brasil acontecem algumas coisas que aparentemente não têm explicação. Em Natal, no Rio Grande do Norte, uma câmera de segurança que filmava a rua flagrou no meio do dia uma moto andando sozinha. Como podemos ver, a motoca passa em linha reta a uma velocidade considerável sem ter nenhum motorista guiando o veículo. Se você já dirigiu uma moto, sabe que isso é algo impossível. No mesmo instante, várias pessoas que estavam por ali começaram a se aglomerar para ver esse episódio completamente fora da realidade. Eles olham de um lado para o outro, enquanto a moto parece ter seguido seu caminho normalmente. Bom, é como se não tivesse bizarro o suficiente, parece que o diacho da moto ainda está carregando alguma coisa. Repare que há uma sacola em um dos guidões. Pois é, pelo jeito o fantasma estava fazendo compras ou algo assim. Depois que a notícia se espalhou, algumas teorias surgiram. Teve gente que levantou a hipótese do motorista ter saltado da moto por não ter freio. Porém, várias testemunhas disseram não haver ninguém na rua naquele momento. E se realmente fosse isso, a moto teria caído no chão alguns metros depois. Porém, não foi o que ocorreu. Eu sei que esse vídeo é bem louco,
e teve muita gente que realmente pensou ser algo sobrenatural. Reza a lenda que até hoje essa motoca está andando pelas ruas do Rio Grande do Norte. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.